Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Seguimos falando do Delphi Community Edition e hoje nós faremos uma breve introdução ao desenvolvimento de aplicações para o Windows com o framework VCL. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadero para a América Latina e esta é a nossa agenda de hoje. Então a ideia é apresentar, aí focando sempre em quem está iniciando com Delphi, com C++ Builder, nos principais conceitos, né, do desenvolvimento RAD. Nós vamos entender como você deve organizar e constituir um projeto, aí inicialmente focando no framework na VCL para o Windows. Tá? Depois seguiremos nos próximos episódios falando de FireMonkey e banco de dados e web. Ok? E talvez um capítulo a mais aí também, um pouco de orientação a objetos. Vamos seguindo e vendo conforme o feedback de vocês. Bom, nós vamos da agenda direto para a ideia, tá? Então, a ideia é fazer algo bastante prático, né? Então, vou carregar aqui o Community Edition, tá? A ampla maioria das coisas que nós vamos ver e que nós faremos, elas valem também para C++, obviamente com exceção da sintaxe, né? Mas a forma de trabalhar, os eventos, propriedades, métodos, configurações, elas são iguais, ok? Então, estando aqui na ideia, né, nós já exploramos um pouco a ideia no primeiro episódio, depois tivemos um pouco aí uma introdução, uma breve introdução ao Objeto Pascal, estrutura de linguagem. Então, a ideia agora é explorar um pouco de aplicações visuais para o Windows. Né? Então, estando aqui na ideia, se eu venho aqui em File New, né, dentro aquela série de aplicações ou modelos, né, templates de aplicações que nós temos, boa parte delas aqui está baseada na VCL. Né? Então, se nós fizermos um passeio por aqui, né, essas aplicações aqui, como MDI, né, ou MDI, SDI, e a VCL Forms Application, além da VCL Metropolis. Né? Metropolis foi quando isso foi introduzido no Windows 8, né? Aquela interface baseada nos tiles. Né? E aí existe esse suporte para o Metropolis. Né? Bem, então esses caras, né, falando aqui, essas aplicações MDI, SDI, VCL e VCL Metropolis, todas são, na verdade, baseadas em VCL. A diferença é que o template ele já traz algumas coisas prontas, tá certo? Então nós vamos partir aqui, e depois nós vamos entender a diferença entre esses caras, né, de uma aplicação VCL simples. Tá? Então, ao criar uma aplicação VCL, você parte de um formulário inicial, né? E um projeto aqui chamado sempre Project 1 ou 2 ou N, dependendo de quantos projetos você já tem aí salvos, sem uma nomeação apropriada. Né? Então, essa é a estrutura inicial de um projeto visual com a VCL. Né? Tal qual, né, nós já vimos nos exemplos, tanto com FireMonkey quanto VCL, você tem o código, a definição da classe, que é o seu formulário, uses, então aquela estrutura que nós falamos semana passada, interface, né, uses, a classe em si e a implementação, e o form designer. Né. Para cada projeto existe um conjunto de propriedades ou opções que podem ser definidas. Então, existem aqui em Tools Options configurações que são globais. Essas configurações se aplicam ao produto, né? E são muitas delas. E aí você vai explorando isso conforme a necessidade. Né? Mas essas configurações se aplicam ao produto como um todo. Então, por exemplo, eu posso aqui em Form Designer, já que estamos aqui focados em um form, né, em um designer de forma visual, você tem aqui configurações de como você quer que o form se comporte em tempo design, né? Se você tem o grid ali para posicionamento dos controles, os guidelines e etc. Então aqui uma série de configurações que são globais. E isso vale para todos os projetos. Mas você tem também aqui em Project Options. Aí você tem as configurações que são particulares deste projeto. Então, aqui você vai navegar por opções, por exemplo, para definir compilação, né? Paths, onde o seu
binário será gerado, né? Então, por exemplo, o output directory aqui é onde sai, onde você vai gerar o executável, né? Então, observa que mesmo em VCL você tem o Windows 32, eu posso adicionar aqui 64 bits. Isso gera, obviamente, binários diferentes. Então, quando eu venho aqui em Project Options e eu tenho aqui que o output é por plataforma, tá vendo essa variável, né, de ambiente platform e config. Então, nós temos aqui o build configuration. Originalmente você tem debug e release, né? Então, isso vai resultar em quê? Vai resultar na criação lá de uma pasta, por exemplo, o win32 barra debug, né? Se eu considerar a configuração que está aqui agora, e aí o binário está lá dentro do debug. Ah, eu posso mudar isso? Posso. Eu posso, por exemplo, fazer com que o executável seja gerado num folder em particular, em separado, ou no raiz do meu folder do projeto, mas mantenha as units separadas ali por plataforma. Tá? Então, tudo isso é configurável. Tá? O Search Path é bastante utilizado quando você tem, por exemplo, componentes ou classes de terceiros que você está utilizando no projeto. E aí vem uma centena de configurações de compilação, as quais, na ampla maioria das vezes, você não altera, ou seja, o que está aqui, o default, né, ele funciona bem para a ampla maioria dos casos, mas é claro que depois vale a pena, né, conforme você vai evoluindo com seus projetos, explorar isso. Né? Existem configurações que se alteram em função aqui do Build Configuration. Então, por isso que este target aqui, ó, essas configurações que nós estamos olhando, elas estão válidas para o Debug Configuration e o Win32. Né? Então, se eu, por exemplo, passo a compilar aqui para 64, agora essas configurações elas seriam válidas somente para o Debug Configuration em 64, mesmo para a release nas duas plataformas. Se eu quero aplicar uma configuração para tudo, então você vem aqui em All Configurations e aplica, e isso vai estar válido para todas as combinações possíveis. Tá certo? Muito bem. Outras configurações aqui do projeto que são importantes. Então, a partir do momento que você passa a criar um projeto com múltiplas units, né? Nós vamos ver isso aqui ainda hoje. Você tem os forms aqui autocriados, ou seja, aqueles que são automaticamente criados no momento que você carrega o projeto, e os formulários que estão disponíveis para serem criados durante o tempo de execução. Esta é a melhor prática. Então você tem um form principal que é autocriado, ou talvez dois, um data module e um form, né? E depois forms que são criados durante a execução do projeto. Tá? Nós vamos tentar falar um pouco também de arquitetura do projeto. Né? É claro que é muita coisa para ser pensada, mas numa vez só, mas vamos tentar dar uma noção aí um pouco de arquitetura, de como organizar o projeto. Aqui você tem a parte de aparência, onde você pode aplicar estilos. Né? Então, só o fato de aplicar estilo aqui, sua aplicação ganha um estilo visual moderno. Né? E outras, e aí seguem, por exemplo, configurações de versão, se você quer que ele automaticamente faça o incremento do build, né, conforme você gera um novo build, e dependências de pacotes, configurações avançadas de debug, né, e por aí vai. Então, aqui, provisionamento, isso se aplica quando você está fazendo deploy para o Windows Store. Né? Então, esse é o contexto, né, em termos de configurações que você tem para o projeto. Não são poucas, né? Mas, em geral, o padrão funciona bem para a ampla maioria dos casos. Ok? Bom, quando você está aqui, então num Form Designer, né, normalmente a dinâmica, né, de um projeto ela passa por adicionar componentes visuais e não visuais. Então, essa é uma distinção importante. Né? Você vai encontrar por aí documentações que explicam um pouco ou mostram a hierarquia dos componentes da VCL, é importante entender isso. Né? Como os componentes são organizados, então você tem as classes base, como o TObject, depois TComponent, o InControl, e aí você vai evoluindo na hierarquia dos componentes, componentes que podem receber foco, componentes que não podem receber foco, que são window, não são window, visuais e não visuais. Né? Essa distinção entre visuais e não visuais, ela é clara, por exemplo, numa situação como essa. Você tem um botão, que é claramente um componente visual, né? E você tem, por exemplo, um Open Dialog, que é um componente não visual. Esse componente é não visual, mas ele te auxilia a realizar uma tarefa.
Então, os componentes de acesso a dados são não visuais. Componentes como esse de manipulação, por exemplo, de caixas de diálogo, né, de abertura de arquivos, etc., são não visuais, mas ele desempenha uma função visual, porque quando você carrega o diálogo, você tem aí o diálogo padrão do Windows sendo carregado, né? Então é importante essa distinção entre componentes visuais e não visuais. Tá? Eu vou salvar esse projeto para que a gente possa evoluir um pouco aqui no grupo de projetos, né? Então, vamos colocar aqui esse primeiro projeto. Ele vai se chamar aqui, vamos deixar aqui como mainform. E aqui será, por exemplo, digamos que eu tenha um projeto de vendas e um projeto de compras, né? Fazendo uma alusão aí. Então, esse é o meu projeto vendas, né? E ele tem um mainform, ok? Eu poderia ter isso em diretórios separados ou não. Talvez fique depende aí da organização que você queira adotar, mas esse grupo de projetos ele permite que você controle vários projetos simultaneamente, inclusive faça builds deles simultaneamente e etc. Né? Então, altere configurações de todo um grupo de uma vez. Né? Então, eu posso aqui adicionar um novo projeto, né? E fazer com que ele faça parte desse mesmo grupo. Ou, posteriormente, eu posso criar um grupo e adicionar vários projetos a um grupo. Por exemplo, aqui, adicionar um projeto existente. Mas eu vou adicionar inicialmente um novo projeto. Então, eu vou criar aqui, vou aproveitar esse contexto para criar um projeto MDI. Então, vamos salvar aqui num outro folder. Ele criou aqui, esse é um template, né? Então ele criou aqui usando um nome já pré-definido, MDI app. A diferença, já tocando nesse assunto, entre os projetos SDI e MDI é que o MDI é aquele estilo de projeto, de produto ou de software que você tem várias janelas carregadas ao mesmo tempo e pode alternar entre essas janelas. O SDI não, uma janela por vez. Ao menos ativa, né? Existem pontos positivos e negativos em cada uma dessas abordagens, como sempre, né, em tudo. Mas um detalhe importante, já entrando um pouquinho no assunto de arquitetura, é notar que o mundo Windows ele não é mais, digamos, tão amigável para o MDI. Então, existem várias situações, especialmente no Windows 10, onde um projeto MDI ele tem alguns comportamentos não muito legais. E isso não depende muito do RAD, ou do Delphi, ou do CBuilder, né, ou qualquer outro produto, mas a plataforma em si ela não é mais voltada para essa característica do MDI. Então, hoje, para um projeto novo, a recomendação seria não criar projetos MDI com essa característica, né, dos forms que ficam alinhados, né, dentro da interface principal. Né, e focar mais no SDI, se você ou numa navegação baseada, por exemplo, em toolbars, como estilo mais moderno, por exemplo, como você vê em apps mobile. Né, mas isso é uma discussão mais longa. Porém, realmente, quando você olha, por exemplo, para produtos da própria Microsoft, Office, eles não são mais MDI. Né? Você abre cada doc lá, abre como se fosse uma instância em separado do produto. Né? Então, pensar um pouco nisso aí no momento de fazer o design da aplicação. Mas voltando aqui ao nosso grupo, ó, então eu posso agora salvar esse grupo. Né? Eu vou salvá-lo aqui fora dessas pastas, no projeto raiz. Então, o meu primeiro grupo aqui. Tá? Então, dentro de um grupo de projeto, eu posso ter múltiplos projetos. Eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, eu posso aqui dar um compile em todos. Mando eles fazer uma compilação, fazer um build, né, de todos os projetos. Isso aqui pode crescer infinitamente. Tá? Então, isso para demonstrar a funcionalidade do grupo de projetos. Imaginando que você tem aqui projetos complementares que falam entre si, você pode segregá-los e criar essa organização aqui com grupos. Né? Bom, voltando aqui ao nosso primeiro projeto, né? Então a dinâmica básica é que você cria aqui a interface, né? E aí você tem aqui o run,
Ou seja, você executa e testa o que está acontecendo com o seu projeto ou em modo debug. Então, aqui nós já podemos, por exemplo, olhar um pouquinho para alguns detalhes dos componentes, né? Então, os componentes, todos, né, visuais e não visuais, eles têm propriedades, nós vemos aqui, e eventos. Opa. Propriedades e eventos. Então, o mundo RAD ele é fortemente orientado a eventos, né? Você vai definir propriedades como, por exemplo, né? É claro que aqui existem também centenas de propriedades, você pode fazer a aproximação delas, né? Aqui por esse search. Né? Então, é uma boa prática, já falando de boas práticas, nomear os componentes para que fique fácil você referenciá-los durante a programação. Né? Senão você tem ali o botão 1200 e você não sabe exatamente a que ele se destina. Então, eu posso nomear os componentes de uma maneira que faça sentido para mim. Né? Aqui, por exemplo, você tem a propriedade do caption. Né? E existem outras N propriedades, você vai mudar, tem componentes que permitem mudar cor, estilo e o próprio comportamento. Então as propriedades elas têm influência no comportamento. Né? Eu posso tornar esse botão visível ou invisível, habilitado ou desabilitado e etc. Né? E os eventos eles ocorrem em função ou de uma ação do usuário ou de um processamento. Então é importante entender que o evento vai ser disparado ou por uma interação do usuário ou eventualmente por algo que ocorreu. Pode ser no sistema operacional, pode ser o final de um processamento, pode ser um evento secundário a um outro que foi anteriormente disparado. Então, os eventos servem para dar início a um processo ou alertar sobre uma ocorrência. Né? Então, por exemplo, o mais básico em um botão é o evento onClick, ou seja, quando o usuário clica no botão, né, algo vai acontecer. Tá? Mas, como você pode ver, existem outros. Então, para cada componente, por exemplo, eu posso ter aqui um label. E o label, apesar de ser um componente somente visual, né, não tem uma ação, mas ele também tem eventos. Eu poderia detectar, por exemplo, quando o usuário dá um double click num label e programar alguma coisa, fazer uma ação. Então, eventos são parte extremamente importante no desenvolvimento da aplicação. Né? Então, eu posso aqui fazer algo como, por exemplo, digamos, vamos utilizar esse Open Dialog, que aqui está, né? E aí nós podemos, por exemplo, configurá-lo. Aqui você tem diversas configurações também, por exemplo, que tipo de arquivo que eu quero carregar. Então, digamos que eu queira carregar somente arquivos TXT, né? O título do diálogo, né? Abra um arquivo texto. Tá? E posso filtrar, por exemplo, aqui extensões, né, que eu queira utilizar. Então, arquivos texto, por exemplo, todos os arquivos extensão TXT. Tá? E aqui no meu botão teste, ó, no clique, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o Open Dialog. .execute. Então, como é que funciona esse cara? Se eu fizer aqui um if open dialog.execute, quer dizer que ele carregou, né? E aí você tem aqui uma ação que seria tomada. Então, se nós executarmos o projeto, você tem lá a caixinha de diálogo, ó, procurando por arquivos texto. Então, você localizaria um arquivo texto e tomaria uma ação, como por exemplo, carregá-lo aqui em um memo ou um string list ou o que seja. Né? Então, essa é a dinâmica. Né? Você tem eventos, esses eventos vão ocorrer em função ou do usuário ou do sistema. Por exemplo, do sistema. Né? Então, do sistema, você tem aqui ó, Application Events. Esse cara são eventos que são disparados em funções de ocorrência do sistema operacional. Por exemplo, quando a aplicação vai para primeiro plano, ocorre um activate. Quando ela vai para segundo plano, um deactivate. Né? Quando é minimizada. Né? E por aí vai. Então, existem eventos que vão ocorrer em função
do sistema operacional também. Por exemplo, idle, né? O idle é quando nada está acontecendo, ele passa por aqui desse idle. Né? Ele executa esse evento, que a aplicação está ali parada, aguardando uma ação. Nos ciclos de processador, ele executa esse idle, é um momento onde não há nada ou não há nada ocorrendo na aplicação. Tá? Então, falamos aí um pouco sobre eventos, propriedades dos componentes, tá? E eventos quando eles podem ocorrer ou não, tá certo? Se nós executamos esse projeto, se nós executarmos esse MDI, ó, só para mostrar a diferença, né? Então o projeto MDI ele tem essa característica, ó, que você tem múltiplos formulários. Ela é interessante, né? Dependendo do tipo do sistema que você está fazendo, né? Então aqui você tem uma aplicação MDI completa, ó, com organização de janelas, nos vários tipos de janelas que o sistema operacional suporta, ou seja, é um template interessante para você entender e dar o início, né? O passo inicial na sua aplicação, se você vai construí-la baseada em MDI. Você observa que esse form ele está docado aqui dentro, né? Dentro desse container master que é o MDI form. Né? Então você tem o MDI child e o MDI form, isso é definido aqui nos estilos do formulário. Então, já focando um pouco mais em propriedades, ó, você tem aqui o estilo da aplicação do formulário, o form style MDI form, né? E o form filho, que é aquele que carrega ali ó, a telinha em branco. Então, aqui o form style dele é um MDI child, ou seja, ele é um form MDI filho. Tá? Então, quando é SDI, é sempre normal. Então, no estilo MDI de projetos, MDI Form, MDI Child. E normal, quando, obviamente, você está fazendo um SDI. Tá? Então, isso só para contextualizar um pouco os tipos de projetos que você pode criar quando você está falando em Windows. Um assunto já um pouquinho mais avançado, mas que vale a pena você já ir pensando nele, né? Como é que eu organizo o meu código. Né? Então, por exemplo, né, aqui é claro que isso aqui é algo muito simples, mas existe um cuidado a ser tomado que é segregar o código, né? Então ter uma clara separação entre interface e regras de negócio. Porque imagina que aqui este botão teste ele tivesse como objetivo, por exemplo, fazer o cálculo o imposto de uma nota fiscal. Então ele tem que calcular ali o IPI, o ICMS, o frete, custos extras, e gerar o total de uma nota fiscal. Se eu escrevo esse código aqui, então eu venho aqui no botão, olha, botão, né, aqui calcula total da nota fiscal, por exemplo. Né? E escrevo toda essa parafernália aqui dentro do meu querido formulário, o que vai acontecer? Funciona? Funciona. E eu acho que toda vez que nós falamos em não só arquitetura do projeto, mas estilo de programação, padrões de projeto e por aí vai, é muito importante evitar os radicalismos, né? Porque o grande tchan da plataforma é a performance de desenvolvimento, é o RAD. Então, nem ao céu, nem à terra, mas eu preciso tomar um certo cuidado de maneira a ter uma organização mínima do meu projeto, sem perder a característica do RAD. Tá? Mas imagina que você vai fazer esse total da nota fiscal e você escreve isso tudo aqui. Bem, o que vai acontecer? Né? Alguns efeitos colaterais. Primeiro, esse código se torna difícil de dar manutenção, porque você criou aqui um cara que tem dependências do formulário. Então, muitas vezes, você tem aqui vários campos com valores e o total da nota fiscal. Né? Então, se eu trouxer aqui vários edits, né? Que você vai utilizar aí durante a sua programação. Olha, aqui existe um esquema, por exemplo, quando você usa o Shift, você pode colocar várias vezes o mesmo componente na tela até que você cancele esse efeito. Tá? Então, digamos que aqui você tem vários valores que são a composição da nota fiscal, aí o camarada vem aqui no total nota fiscal e escreve a totalização da nota fiscal baseado nos controles visuais que aqui estão. Né? Qual que é o efeito disso? Primeiro, um código difícil da manutenção. Se eu vier aqui e tiver que modificar um controle desse, eu quebro a lógica do cálculo do total. Né? Mas mais que isso,
esta regra de negócio que você suou, né, e trabalhou tanto para que ela ficasse funcional e estável, né, e desempenhasse o papel dela, ela está presa a este formulário. Então, se eu preciso calcular o total da nota fiscal novamente em outro formulário, ou em outro ponto do meu projeto, lá vou eu fazer a famosa, né, orientação a copy-paste, né, em vez de orientação a objeto. Eu copio o código daqui, colo lá e adapto para que ele funcione lá também. E aí eu passo a ter vários pontos de manutenção do mesmo código. Problema em um ponto, problema em vários pontos. Né? Então tem que tomar cuidado no momento de estruturar o projeto, pensar na separação, ter uma clara separação do que é elemento de interface com as regras de negócio e segregar as regras de negócio o máximo possível. O objetivo deve ser sempre ter um formulário com a mínima quantidade de código no formulário e a máxima quantidade de código em classes que sejam reaproveitáveis. Né? E aí entrar em todos aqueles conceitos como de acoplamento, de evitar classes, superclasses que façam o mundo e o fundo, e não, né? As classes e os métodos devem resolver coisas mínimas e aí você tem a possibilidade de um melhor reaproveitamento do código. Né? Então, eu não devo, por exemplo, ficando nesse exemplo da nota fiscal, ter lá transferir também o nosso cálculo de total para um método que calcula todo o total da nota. E talvez seja ideal você ter ali por exemplo, classes especializadas, uma especializada no IPI, especializada no ICMS, que tenham esta função, né, com baixo acoplamento, de maneira que se eu precisar reescrever todo o meu cálculo de ICMS porque o governo mudou a regra, eu resolvo isso dentro da minha classe do ICMS, mas eu não destruo o projeto. Agora imagina você colocando esse código de cálculo em vários lugares no seu projeto de maneira duplicada. Né? Se há uma mudança de legislação, lá vai você tentar corrigir isso em 300 lugares e ainda vai falhar e vão faltar lugares para corrigir e isso vai gerar problemas, bugs lá para o seu usuário final. Então pensar nessa já iniciar um projeto pensando nisso é muito importante, mesmo que você está começando agora com o desenvolvimento visual. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre comunicação entre formulários e um pouco sobre boas práticas de interface. Então, bom, iniciando por essa própria aplicação aqui, MDI, vejam que aqui você tem né, um menu. Vamos criar um cara aqui. Fica mais fácil, talvez, explicar. Né? Então, aqui um projeto, VCL. Né? Algumas técnicas que talvez ajudem né, na construção do projeto. Existe um cara aqui chamado Action List. Então, esse Action List, ele, como o nome diz, né, é um componente que permite, não visual, né, que permite a definição de algumas ações, né, ou de todas as ações, por exemplo, de um formulário. Você pode organizar as ações de formulário em um Action List. Isso é legal porque você centraliza o código né, de uma maneira bastante inteligente. Existem ações que você vai criar na sua própria ação, mas existem ações standard, né, que já trazem algum código pré-definido, como essas que você vê aqui. Então, muitas delas, por exemplo, ações ligadas a controle de menus e etc. Então, isso torna muito rápido o desenvolvimento. Né? Por exemplo, quando você fala em navegação de janelas num projeto MDI, você já pode ter todas as ações aqui previamente definidas. Por exemplo, para manipular arquivos, file open, etc., tudo já previamente definido. Existem diálogos, né? Existem ações de dataset, tá certo? Então, eu posso tomar aqui, por exemplo, um conjunto de ações como essa. Né? Essas ações pré-definidas, algumas já possuem até imagem, tudo basicamente já pronto, definido. Né? Ou posso criar minha própria ação. Né? Eu estou mostrando isso porque é uma boa forma de você centralizar o código, por exemplo, de um formulário, especialmente o código que lida com a interface, com os componentes visuais. Né? Então, se isso vai ser um projeto, por exemplo, MDI, né? Então aqui no Form Style, eu vou dizer que ele é um MDI Form. Né? Ele é um MDI Form. Né? Eu posso ter aqui, por exemplo, um menu. Então,
Vamos adicionar aqui mais algumas ações. Essas são de controle da janela. Eu vou criar uma ação minha aqui, né? Por exemplo, abrir arquivo, certo? E aí você pode dar um nome, né? Action, abrir arquivo, né? O propósito disso é, por exemplo, eu posso trazer aqui um menu para minha aplicação, né? E um toolbar, certo? Eu posso ter aqui também um image list. Então, no meu image list, vamos lá, eu vou pegar aqui nos exemplos, deixa eu ver se tem aqui algo de imagem, eu acredito que não. Mas isso não é problema. Aqui em Tools, no Gerrit, né, nós já falamos do Gerrit lá no primeiro episódio, o Gerrit ele traz componentes e uma série de às vezes projetos de exemplo, mas em particular componentes. E entre esses componentes você tem aqui esse pacotinho, esse Icons 8, né? É um pacote com mais de 64 mil arquivos de imagens free. Né? Em vários estilos de imagem. Então eu já tenho ele instalado aqui, ó, você pode facilmente instalá-lo pelo Gerrit. Ele vai instalar uma aplicação aqui no seu Windows, tá? Chamada Icons 8. E esse cara ó, possui uma biblioteca gigante de ícones aqui. Você pode classificados por categorias, né? Então aqui, por exemplo, eu quero um Open, né? Eu vou tomar esse carinha aqui, por exemplo, ou esse, talvez, né? Aqui, botão direito, ó, Save As. Vou salvar essa imagem aqui no meu pasta Documentos, ok? E vamos voltar aqui para o meu Image List. Vou fazer um Add. Então, lá no meu Documentos, esse cara aqui que eu quero, ok? E aqui no meu Image List, ao abrir arquivo, né? Então, primeiro fato é você conectar o seu Action List ao Image List, de maneira que agora aqui, o meu abrir arquivo, ó, eu posso selecionar aquela pasta como a imagem do abrir arquivo. Feito isso, se eu associar, né, então vou criar aqui no meu menu, o meu menu principal aqui, arquivos, por exemplo, e aqui eu tenho o abrir arquivo. Então, ó, simplesmente você seleciona a Action, tá? E aqui nós conectamos ele também ao menu, ao Image List. E aqui, por exemplo, no meu toolbar, eu quero um botão para aquela mesma Action. Então, eu posso conectar ao abrir arquivo, né? E conectar o toolbar às imagens aqui também. Né? Então, você começa a constituir uma interface, ó, como você está vendo. Né? É claro que aqui você consegue configurar esses caras para serem exibidos maior e etc. Pode colocar, utilizar uma imagem maior. Né? E por aí vai. Né? Tem uma série de configurações aqui, mas você começa a desenhar sua interface e com essa vantagem, né? Se nós simplesmente executarmos esse carinha, tá vendo? O menu abrir arquivo e aqui o toolbar usando a mesma action. Significa que ela está desabilitada porque não há implementação. Né? Então, a partir do momento que você implementar ali a action, né? Então você passa a ter a ação ali funcional. Tá certo? Então, por exemplo, aqui o meu abrir arquivo, né? Eu posso, vamos lá, vamos trazer para cá novamente um Open Dialog, só para mostrar isso funcionando. Né? E aqui no meu Action, então, por exemplo, você faria if Open Dialog execute e alguma coisa aconteceria aqui. Né? Então, se eu executar esse cara agora, aqui ele já tem o toolbar funcionando e no menu também
funcionando. Então você começa a estruturar dessa maneira o seu projeto, pensando aí num projeto MDI. Mas existe um outro detalhe que é nas ocasiões onde você quer abrir um form que não vai ser parte aqui de um MDI de vários forms abertos ao mesmo tempo, você precisa de um form modal. Né? Então, um form modal, vamos adicionar um novo form aqui no projeto. Então agora eu tenho dois formulários. Né? Nós podemos aqui dar um nome para esse cara, para a classe dele. Né? Então, por exemplo, frm confirma. Digamos que seja um diálogo, ou frm diálogo. Né? E eu quero usar esse form como uma caixa de diálogo, por exemplo, né? Ou uma confirmação a partir do primeiro formulário. Então isso é possível. Vamos configurar esse cara aqui. Ele vai ser um form normal, né? Vai funcionar como uma caixa de diálogo. Digamos que eu não queira a opção de minimizar ou maximizar, então você usa aqui um border style diálogo, né? De maneira que ele vai ficar sempre aí no top. Né? Aqui eu poderia ter, por exemplo, digamos que eu queira capturar um valor que o usuário digitou aqui. Né? Então eu vou trazer aqui um edit para esse cara, certo? E nós vamos ter aqui, é claro que isso você vai organizar melhor depois o seu projeto, né? Mas criar uma caixa de diálogo aqui padrão. Né? E aqui eu teria um botão OK e um cancelar. Né? Então, dois botões aqui. Ok? Então, vamos lá. O button, né? E aí, já avançando um pouco em propriedades, né? O botão ele também tem um style. Né? Então, esse cara aqui, ó, eu posso dizer alterar aqui o style dele, né? E ele tem também um modal result. Então, o modal result diz se o cara, por exemplo, clicou aqui num OK ou o cara clicou num cancelar. Então, isso ajuda você a controlar o fluxo do seu projeto. Né? Então, esse aqui é o botão OK e esse aqui o botão cancelar. Né? E o objetivo é, por exemplo, capturar o que o usuário digitou aqui nessa caixa de confirmação, nesse texto, digamos, que você pediu para ele entrar com alguma informação aí. Tá? Então, voltando aqui para o formulário 1, ó, vamos salvar esse cara todo aqui. Ok, digamos que eu tenho aqui um botão, né? E nesse botão nós vamos chamar o formulário 2. Então aqui eu vou fazer um use unit do formulário 2, ou seja, para que esse formulário tenha a visibilidade, né, do outro form, tá certo? Então aqui a gente vai fazer uma chamada ao outro cara. Então o nosso form lá, ele tem um nome, né? Ele é o frm diálogo. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai declarar, por exemplo, uma variável, chamar aqui só de frm, que é do tipo daquele formulário que lá está. E aí, ó, introduzindo um pouquinho aqui de templates, né? Então, eu vou fazer aqui um try finally, né? É um bloco protegido para que você garanta a destruição do formulário. Então, se você usar aqui esse template, o tryf, ele já cria para você o try finally, né? E aí nós vamos fazer o instanciamento desse cara, né? E em vez de um show, que seria o tradicional na abertura de um formulário, né? Você vai usar um show modal. Tá? E aí você tem o retorno desse cara. Então, se o cara pressionou OK, então aqui eu vou tomar uma ação. Né? E no final aqui, finalmente,
nós vamos fazer o free do cara, a liberação dele de memória. Então, nesse modelo, o que você está fazendo é ter um form modal diferente daquele MDI, onde você está controlando a criação dele e a destruição. Por isso é importante que aqui, ó, em Project Options, tá? Na minha lista de formulários, ó, o meu form diálogo ele vai ficar em Available Forms e não no Auto Creates, porque ele só será criado aqui em tempo de execução. Tá? Eu posso, inclusive, sumir com essa variável que ele autodeclara daqui. Ó. Eu não preciso dela, porque eu estou declarando uma variável ali, a qual eu vou utilizar. Tá certo? E aqui, se ele, só para mostrar o valor, né, a gente vai fazer um showMessage, certo? E pegar ali o valor do edit1, só para mostrar que a gente está capturando o valor caso o cara clique OK, senão ele vai dar um free. Né? Então, se a gente executa aqui o projeto, ó, eu vou lá colocar um texto, Delphi Academy, OK, e aí você tem a mensagem. Tá? Se eu fizer a mesma coisa e der um cancel, aí eu não tenho a mensagem. Veja que esses automatismos, né, da VCL, você não precisa nem se programar aqui o close, o fechamento do formulário, porque esse modal result que você configurou aqui no botão, né, esse modal result, ele já fecha o formulário e dá o resultado. Isso é próprio para formulários modais. Tá certo? Então, um pouco aí com relação à organização do projeto, a navegação entre formulários. Tá? E por último, rapidamente, vamos carregar aqui um projeto de exemplo. Esse projeto é o mesmo que nós já utilizamos no Academy para submissão para o Windows Store. Tá? Eu vou deixar esse projeto como exemplo para vocês, para que vocês explorem um pouco. Então, ele segue um pouco dessa arquitetura MDI. Né? Que tem uma série de configurações, tem um toolbar todo organizadinho, tem um menu também aqui todo organizado, está baseado em actions, então veja que aqui tem um action manager, né? Mas ele traz alguns conceitos, né? Então, por exemplo, a separação ou uma tentativa de separação aqui do acesso ao dado com relação ao formulário, né? Então aqui tem o conceito de um control. Né? Esse control, então quase um MVC, sem ser tão estrito ao MVC, mas você tem aqui um control, né, que faz a camada aí de controle do formulário, o model, que seria aqui o data model, e a interface. Né? Então veja que a interface não tem código, a interface simplesmente é o formulário visual. Né? Falando um pouco de organização de código, ó, é legal explorar esse projeto, não exatamente como uma regra da forma que você deve desenvolver, mas é um exemplo de organização visual. Então eu tenho aqui a parte de edição, eu tenho aqui um grid, né, com algumas pesquisas, um toolbar aqui abaixo, e veja que esse cara, ele praticamente não tem código, mas ele tem uma herança. Então aqui nesse abstract form, que está declarado aqui como um framework, né? Um parte desse framework, olha, aqui já entrando um pouquinho em herança, depois nós vamos falar mais sobre orientação a objeto. Mas eu tenho um form aqui que é a base para aquele form. Veja que esse form já tem toda a parte visual, a base já definida, mas ele tem aqui já algum código que é a automação desse formulário, né, para que ele execute algumas tarefas que eu desejo para todos os formulários que eu criar. Então, o formulário criado baseado neste formulário já ganha uma série de coisas prontas. Mas veja que esse cara também é herdado de um outro formulário. O outro formulário implementa uma primeira camada, onde eu tenho só o toolbar e algumas ações previamente definidas. Por quê? Porque deste formulário eu posso herdar um mais personalizado, ou posso então trabalhar a partir desse que já tem uma série de coisas pré-definidas. Então uma sequência, né, que você faz aí na herança. Né? Veja que ainda eu tenho mais um nível, o Abstract Form. O Abstract Form ele tem nada visualmente, mas ele já define algumas ações das quais todos os meus formulários do meu projeto vão partir. Coisas básicas, como por exemplo, o que vai acontecer quando eu dou um close, o key press, posicionamento quando ele é um MDI. Então, esse código, em vez de eu repetir em todos os formulários, ele está na base da minha herança. Mas esse projeto fica para vocês estudarem um pouco como exemplo aí de uma forma, e não é uma regra e nem uma lei, mas uma forma de se organizar um projeto, uma forma possível de se organizar um projeto. Tá ok?
Muito bem, então falamos aí um pouco sobre os princípios de desenvolvimento Windows. É, eu gostaria de deixar aqui também algum material. Esse material aqui, ó, esse livro que também está disponível para download. A gente na semana passada deu aqui o livro do Marc Cantu. Esse livro, escrito aqui por esse professor Yuri, ele foi traduzido para português, né, e também está para espanhol, está para inglês. Ele era originalmente em russo. Ele também tem aqui uma introdução ao desenvolvimento visual com Delphi, né? É bastante para iniciantes, mas é interessante. Então tá aí o link para baixar. Aqui alguns links também relacionados ao que nós vimos hoje, né? Esse Getting Start, que é o iniciando aí com o Delphi na documentação do produto, mas alguns sites interessantes, o Learn Delphi TV, aqui você tem quase 140 vídeos de programação Delphi, e esses outros sites também têm coisas interessantes. E uma menção ao treinamento que o Túlio tem liberado, free, tá? É um Delphi para iniciantes. A cada tempo em tempo ele coloca lá um capítulo novo. Então essa playlist dele tem lá alguns, um MVP, né? Um dos nossos MVPs, e ele tem lá um Delphi para iniciantes também bastante interessantes. Ele tem adicionado capítulos novos aí conforme vai passando o tempo. Tá ok? Muito bem. Então, muito obrigado pela presença de todos. Aí está meu e-mail e Twitter para contato. E por favor, siga-nos, Delphi Brasil e Embarcadero BR, para é, informações e novidades sobre a nossa comunidade. Uma vez mais, muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.